Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. Jeremias 22:30. Desmente o reinado físico do Mashiach. É o entendimento por parte de muitos crentes de que o reino de nosso Senhor Jesus ainda não chegou, o reino messiânico, mas que este reino está prestes a acontecer e que será de 1000 anos literalmente em Jerusalém. A questão do reinado físico de Cristo. Será mesmo que Jesus, em algum momento do nosso futuro, realmente voltará à terra fisicamente e se sentará e reinará no trono físico de Davi em Jerusalém? Essa profecia de Jeremias prova que não. Jeremias 22:30 fulmina por completo essa teoria de um reinado físico de Cristo de 1000 anos em Jerusalém. Esta profecia do profeta Jeremias fala de um dos reis de Judá chamado Conias, também conhecido como Jeconias. Ele era filho de Joiaquim, rei de Judá, neto de Josias e bisneto de Salomão. Conias, o último rei legítimo da linhagem de Davi. Conias foi o último da linhagem de Davi a ser rei legítimo a reinar em Judá. Ele tinha 18 anos quando começou a reinar. Segundo Reis 24, 8, 12, 13, e era mau aos olhos do Senhor, mesmo quando jovem. Ele reinou apenas 3 meses e 10 dias, após os quais foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, em 586 a.C. Nessa época, Nabucodonosor removeu Conias do trono e fez de Matanias, tio de Conias, seu rei vassalo. Veja 2 Reis 24:17. Além disso, Nabucodonosor mudou o nome de Matanias para Zedequias. É claro que Zedequias não era o herdeiro legítimo do trono em Judá. Nabucodonosor o fez rei, não Deus. Portanto, isso faria de Conias o último da linhagem de Davi a reinar em Judá. Esse fato, acredito, que seja de grande importância pela qual trazemos esse tema. Conias, último rei legítimo da linhagem de Davi, levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Zedequias, rei vassalo, não herdeiro legítimo. A profecia de Jeremias sobre Conias. Agora, por favor, observe cuidadosamente o que Jeremias disse sobre Conias. Jeremias 22, 28, 30. Vejam, vocês notaram o quanto incrível é essa profecia de Jeremias? O curioso é que, ao ler esta passagem pela primeira vez, pode-se sentir uma aparente contradição de Jeremias, porque ele primeiro fala de Conias como sendo sem filhos, e em seguida segue falando de seus descendentes não se assentaria no trono de Davi. Então, como podemos reconciliar esses dois fatos aparentemente contraditórios sobre Conias? A aparente contradição resolvida. Biologicamente falando, Conias mais Jeconias tinha filhos, pois tanto ele quanto seu filho, Salatiel, são encontrados no registro genealógico do Messias, ver Mateus 1:12. Na verdade, Conias realmente teve pelo menos 7 filhos, veja 1 Crônicas 3:17, 18. Então, como ele poderia ser considerado sem filhos, como disse a profecia? Ele não teria filhos, não no sentido biológico, mas no sentido de sua relação com o trono de Davi em Jerusalém. Jeremias prova que o reinado de Cristo nunca poderia ser fisicamente, uma vez que Deus travou em Conias o reinado físico do trono de Davi. Fica claro que Jeremias 22:30 revela o reinado espiritual de Cristo. Conias sem filhos, não no sentido biológico, mas no sentido de sucessão ao trono de Davi, filhos biológicos. Conias teve pelo menos 7, nenhum descendente físico de filhos, conforme 1 Crônicas 3:17, 18, maldição do trono. Nenhum descendente físico de Conias poderia reinar no trono físico de Davi. Como Jesus pode ser herdeiro legítimo do trono de Davi? Então, como Jesus pode ser herdeiro legítimo do trono de Davi se Conias está na sua linhagem? Em Conias, não tinha encerrado o herdeiro do trono? Aqui acontece o sobrenatural de Deus em Cristo.
Jesus não é filho biológico de José, mas adotado legalmente por ele. Portanto, Jesus herda a linhagem legal de Davi através de José, como exigido pela lei, mas não herda a maldição de Conias, pois não era seu filho carnal. A verdadeira descendência física de Jesus vem de Maria, cuja linhagem, segundo Lucas 3, remonta a Davi. Mas por outro ramo o de Natã, também filho de Davi, não contaminado pela maldição de Conias. Linhagem legal. Jesus herda a linhagem legal de Davi através de José. Nascimento virginal. Jesus não é filho biológico de José, evitando a maldição. Linhagem física. Descendência física vem de Maria, pelo ramo de Natã, a promessa divina e a solução de Deus. Apesar da maldição sobre Conias, Deus prometera que um descendente de Davi reinaria para sempre. Isso aponta diretamente para Jesus Cristo, o Messias eterno, segundo Samuel 7, 12 e 16. O fato de Jesus nascer de uma virgem, ter uma linhagem legal de Davi por José e uma linhagem física limpa da maldição por Maria, mostra que Deus providenciou uma solução divina para as falhas humanas. Em João 18:36, Jesus disse o seguinte, quando perguntado por Pilatos no versículo 33 se ele era o rei dos judeus. João 18:36. Na concordância de Strong, a palavra mundo vem da palavra grega cosmos, que ele define como a terra, em contraste com o céu. João 6, 14, 15. Mais um texto onde Jesus recusa um reinado físico, o reino espiritual de Cristo. Veja como esse reino estava intrinsecamente ligado à queda de Jerusalém de 70 depois de Cristo. Daniel 7, 13, 14. Apocalipse 22, 12 e 16. Lucas 21, 22. Fica absolutamente claro que Jeremias 22, 30 desmente o reinado físico de Cristo. Jesus não reinará em nenhum trono fisicamente em Jerusalém, pois ele já reina em um reinado que não tem fim por ser espiritual. Reinado espiritual. Cristo já reina espiritualmente. Natureza celestial. Meu reino não é deste mundo. Profecia cumprida. Jeremias 22, 30 confirma a natureza do reino. Reino eterno. Um reinado que não tem fim. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se, compartilhe e ative o sininho das notificações.